Olá, Cabo Frio, olá, Grande Jardim Esperança. Sempre uma alegria, um prazer poder reencontrá-los aqui para mais uma edição aí do nosso Cidadania e Socialismo, né? O seu programa de entrevista, de debates. E hoje, né, nós estamos aí no último programa do ano. A Jovem TV vai passar aí por uma reforma técnica, né, para poder até se submeter à questão do sinal digital aí da Costa do Sol. Então nós vamos ter aí uma parada grande dos programas e o nosso também, né, vai dentro desse contexto. Esse é o nosso último Cidadania e Socialismo do ano, né? E a gente quer exatamente abordar esse tema, né? Falar sobre o novo ano, sobre 2014, quais são as expectativas, o que se espera realmente, né? Sempre que vira o ano, cria, né, no subconsciente das pessoas uma expectativa de que algo possa mudar, que o ano seguinte possa ser melhor do que esse que passou. Então nós vamos bater um papo sobre isso e exatamente falar sobre essas possibilidades e essas expectativas. Estamos recebendo hoje um convidado que vai nos ajudar aqui nesse processo, que é o professor Rogério Carvalho, professor de História, pensador, músico, filósofo. O professor Rogério é daqueles intelectuais polivalentes que a gente tem na cidade. Professor Rogério, que prazer tê-lo aqui no Cidadania e Socialismo. Obrigado pelo convite, pelo carinho. Boa tarde para você, telespectador que está em casa. Eu também tenho que agradecer a você pela audiência, porque eu acho que esse é o único programa, né, que faz uma verdadeira oposição à cidade de Cabo Frio, né, e traz de uma forma muito verdadeira, né, questões que são relevantes para que a gente possa pensar a política e pensar a região dos lagos e pensar o Brasil de uma forma mais consciente, de uma forma mais equilibrada e sem mistificações. É isso aí, isso aí. E a gente vai aqui nesse bate-papo, né, com você hoje, falando sobre as perspectivas para o ano que vem, e a gente, evidentemente, quer a sua participação nesse debate, né? Ou seja, através aí do telefone da Jovem TV, né, que já é de conhecimento de todo mundo, é o telefone mais lembrado da cidade aí quando se trata de emissora de televisão, 2629-2571, 2629-2571. É um telefone aberto, de fato, à população, para que ela possa, né, falar aqui, falar o que ela pensa sobre várias questões da cidade. A maioria dos programas aqui da Jovem TV tem esse perfil interativo, né, 2629-2571. E se você preferir, aqui também pelas redes sociais, né, na nossa página do Facebook, Programa Cidadania e Socialismo, ou pela minha página pessoal, Cláudio Leitão, né, uma companheirada aqui que também entra e, como eu digo sempre, tem sempre uma galera que está linkada com a gente, que assim, de bate-pronto já participa conosco aí para a gente iniciar. E para você que participa, né, ao final, o sorteio do livro. Como hoje é o último programa do ano, a gente resolveu fazer uma surpresa e vamos sortear logo dois livros, né, que como está todo mundo praticamente aí entrando de férias, quer dizer, vários segmentos, né, dos trabalhadores aí, dos estudantes, dos alunos estão entrando de férias, então a gente resolveu nesse último programa do ano, fazer o sorteio em dose dupla, né? Livros que conscientizam, livros que carregam aí um volume de informação interessante, né, principalmente sobre essa contemporaneidade aí, sobre o momento que a gente vive. O primeiro livro, Virtuosismo e Revolução, né, um livro do filósofo italiano, o Paolo Virno, onde ele aborda, né, as questões ligadas ao mundo do trabalho, a revolução, né, digamos assim, a revolução dos tempos modernos e toda esse paradoxo que a gente vive aí, né, sobre os direitos da cidadania e sobre a ação, como ele diz aqui, a política do império, né? O império no sentido do modelo capitalista, de imposição neoliberal e globalizante. Então é uma reflexão muito interessante do filósofo italiano Paolo Virno sobre virtuosismo e revolução. E o segundo livro, né, um livro bastante conhecido do dramaturgo alemão, do escritor e dramaturgo alemão Bertolt Brecht, onde ele fala aqui, Diário do Trabalho, né? É um livro que ele relata o período que ele ficou nos Estados Unidos, de 41 a 47, né? Quando ele saiu da Alemanha, em função da tomada de poder por parte do Hitler, né? Iniciava ali a Segunda Guerra Mundial e muitos intelectuais alemães foram perseguidos, né? E o Bertolt Brecht, que era um intelectual engajado, um poeta engajado, um escritor engajado que defendia as causas populares, também ficou nesse período dos Estados Unidos e teve contato lá com a intelectualidade americana, vários artistas, Orson Welles,
Groucho Marx, o Thomas Mann, né? Então foi um período muito interessante e ele faz aqui um relato de suas atividades nos Estados Unidos, né? Com a grande visão, né, que tem o Bertolt Brecht, Diário do Trabalho. Então são as duas obras, como eu falei, conscientizadora mesmo, para a gente ler e obter informação de visão de mundo, né? Que é uma das propostas aqui, inclusive, do debate do Cidadania, né? É apresentar, às vezes, uma visão sobre algum aspecto do cotidiano da gente, da vida da cidade, com uma visão um pouco mais crítica do que normalmente você vê aí nos meios de comunicação. E espera, evidentemente, de vocês, né, esse contraponto, essa participação, para que a gente possa estabelecer o debate e, consequentemente, no final, né, formar a opinião. Cada um individualmente, evidentemente, forma a sua conclusão sobre os temas debatidos. Vamos dar início, professor Rogério? Antes da gente falar de 2014, eu queria te fazer uma pergunta, assim, digamos, sob o ponto de vista pessoal. 2013 foi um bom ano para você? Atendeu às suas expectativas? Olha, como você falou, pessoalmente falando, né? Você está falando dessas perspectivas filosóficas e políticas? De maneira geral, né? Profissionalmente, para mim, na sua atividade profissional, né? Na sua atividade pessoal, foi um bom ano? Para mim foi fantástico, um ano cheio de realizações, um ano em qual a gente pôde desenvolver, né, tanto em sala de aula como na coordenação de história em Búzios, alcançar as metas propostas, né, com certas limitações que a própria educação, por estar submetida à política, lógico, ela nos impõe, né, mas eu acho que a maior conquista que eu tive, vou falar então, a maior conquista que eu tive esse ano. No início do ano, nós começamos o ano letivo na escola onde eu trabalho aqui no município, a Escola Leaquim, e não tinha papel higiênico, não tinha canetinha, não tinha nada. Início de governo. As dificuldades de estruturar da educação. Totalmente. Né? E não tinha também merenda. Só que, né? E assim, os alunos reclamavam demais. Isso foi antes das jornadas, né? Antes das jornadas de julho. Estou falando aí de março, por aí. E aí, num dia, numa aula, numa turma de 9º ano, me atribuíram depois, inclusive, o movimento, sabe? Mas eu não teve nada a ver. A única pergunta que eu disse, a única resposta que eu dei, quando os meus alunos perguntaram, adultos, professor, mas isso pode? Eu falei, amigo, pode o que você decide que pode, como cidadão. Não falei mais nada. Talvez por isso os alunos, né, eu sei que isso depois caiu na minha conta, lógico, né? Mas os alunos se mobilizaram e fizeram uma manifestação em frente à escola. Isso foi numa quinta. Isso em Cabo Frio. Cabo aqui, Frio, né? Jardim Esperança. Fizeram manifestação na quinta noite, na sexta passou no Inter TV. Na sexta noite, eles jantaram, na segunda o material estava todo na escola. Né? Então, assim, eu acho que a maior realização que um professor pode deixar, né, porque a gente sabe hoje em dia que a matéria pela matéria ela não serve para nada, a não ser para poder responder perguntas objetivas. E inclusive, hoje o vestibular está mudando, via Enem, que já pede uma coisa mais reflexiva, né, é você fazer com que você possa levar o teu aluno a utilizar o conteúdo que você ensina e transformá-lo num instrumento de transformação da sociedade, do mundo que ele vive. O que eu chamo de agregar valor ao conteúdo. Né? Porque, como professor de história, a história não serve para nada. Agora, se eu consigo fazer com que o aluno entenda, né, que a história se repete, né, se eu posso fazer com que ele entenda que ele pode se transformar num agente histórico de transformação da sua realidade, eu posso falar para você que eu estou realizado como professor. É isso, né? Como já dizia o velho Marx, a gente não faz a história que a gente quer, né? A gente constrói a história baseado nas possibilidades que nos dão, e que normalmente quem dá essa possibilidade é a classe dominante, né? Então é uma dificuldade grande, né? Realmente viver isso. Eu posso dizer que eu tive um ano assim, digamos, normal, né? Não houve grandes, para mim, na minha vida pessoal, profissional, nem grandes avanços e também nem grandes recuos. Eu só tive um ano complicado em função de uma hérnia de disco aí que me perseguiu o ano inteiro e que agora, no final do ano, ela deu uma acirrada e anda me deixando meio desanimado aí. Mas vamos tratar isso e vamos ver se a gente entra em 2014 com uma condição melhor aí. A velha e boa hérnia aqui, hérnia lombar, me sacrificou um pouquinho. Foi o ponto negativo que eu diria aí da minha vida pessoal. E profissional,
o positivo, grande coisa positiva é que voltei a estudar, como eu te falei, né? Pretendo daqui a 3 anos, 2 anos, ser um colega seu, né? Vai ser um prazer te receber. Estou lá na Estácio de Sá, mandar um abraço aí para toda aquela companheirada, todos os colegas de sala cursando História, e estou querendo aparecer aí, qualquer dia vocês vão me ver dentro de uma sala de aula aí, dando aula, falando de História, que é uma coisa que vai me dar muito prazer. Dentro da retrospectiva também, Cláudio, eu só queria dizer que eu tenho tido, né, uma experiência de ser pai, e sou pai de 4 crianças fantásticas que eu amo muito, então eu queria mandar um beijo para vocês. Vocês encheram o meu ano, né? Enchem meus dias de alegria, tá? Então um beijão para vocês. A Aninha hoje está passeando, está na França. Espero que você possa assistir ao papai, né? O programa passa lá para a gente fazer essa revolução. Pela internet passa. Se ela acessar o site da Jovem TV, então, ela um beijo acaba para vendo Gustavo, para Ana, para Arthur e para Vitória. Eu aproveitei para fazer agora porque eu assisto ao programa e sei que no final ele corta geral e não deixa ninguém falar nada no finalzinho. Não, fala, por causa da correria para poder cumprir o horário. Sim, fala assim. Então, obrigado pela oportunidade. Né, e politicamente falando, 2013 foi um ano que o pessoal avançou um pouco mais, né, gradativamente. Às vezes não vai na velocidade que a gente espera, mas a gente vai num crescimento constante e cada vez mais a gente percebe, somente nas pessoas, um desejo muito forte, né, por um processo de mudança. E os partidos, principalmente os partidos mais novos, né, como o caso do PSOL, que é um partido que resgata aí antigas, né, bandeiras digamos, da esquerda, mas que não perdem a sua atualidade, né, que é a prioridade nos investimentos sociais, educação, saúde, habitação, que são velhas bandeiras que a gente vem resgatando e que a população, principalmente durante o mês de junho, também abraçou, né? Houve um movimento no Brasil aí que realmente mudou ou iniciou e deu a possibilidade, digamos, deu o código, deu a senha por um processo de mudança que pode se materializar em 2014. E aí, Rogério, a gente entra exatamente nessa avaliação, né, de perspectiva para 2014, porque é um ano atípico. É um ano de Copa, é um ano de eleição. É um ano pavoroso. De 4 em 4 anos tem Copa e eleição, mas não tem eleição e Copa no Brasil. Aí vai se vai ter o revestimento de um caráter totalmente especial, né? Até porque a Copa e a eleição, durante um determinado momento do ano, vão se fundir. Nós vamos estar em plena campanha política e a Copa se desenrolando. E todo mundo sabe, né, que o futebol e a política acabam se entrelaçando, né? Principalmente diante do que a gente está vendo aí, dos volumosos investimentos que o governo faz na construção de estádios para a realização da Copa e, ao mesmo tempo, deixa de investir nas políticas essenciais, principalmente na saúde e na educação. Então, tendo em vista um ano como esse, de Copa e de eleição, você já pensou no que pode acontecer? O que você tem de expectativa para 2014? Não aí no sentido individual, mas aí pensando no sentido coletivo da população brasileira. Pois é, eu acho que esse ano nós tivemos assim uma grande oportunidade de reflexão, né, que foram as jornadas de junho. Eu acho que esse movimento, a gente pode considerar, não quero parafrasear, mas pode ser chamado de um grande ensaio geral. E durante todo o movimento, né, a gente sabia que não ia longe, né, pelo menos na sua capacidade de transformação rápida, né, porque era um movimento sem ideologia, né? Era um movimento que como é que me fugiu a palavra? Ele foi motivado por indignações. E indignação não leva ninguém a transformar Ele era difuso, nada, né? Ele era um movimento difuso em que você não encontrava um pensamento único. Exatamente. Inclusive as bandeiras, as faixas mostravam claramente isso. Uma diversidade de reivindicações que não dava para você condensar numa só. Ou seja, todo mundo queria algo, mas como conseguir alcançar é que isso não foi, né? Acho que não conseguimos conceber, né, um método para se alcançar e colocar na prática todas as reivindicações. Pessoalmente, eu acredito que o movimento ele deveria realmente ter sido institucionalizado, né? Nós perdemos uma ótima oportunidade. Acho que a população
né, já aproveitando para 2014, já vou falar que eu acho que a gente tem que parar com essa necessidade, com essa tendência a achar que vai aparecer um Messias que vai transformar tudo, né? Que vai transformar a sua vida, não vai salvar. A única pessoa que pode transformar o seu entorno é você mesmo. Ninguém vai estar interessado em fazer isso por você. Existem pessoas de bem, pessoas muito bem intencionadas, mas que não podem fazer nada sozinho, né? Sem um apoio. Nós podemos ver o caso hoje de Elcimar em Itaocara. É o prefeito, né, do PSOL em Itaocara, sozinho numa Câmara, junto com mais um vereador, contra uma maioria de políticos pragmáticos, né? Inclusive me faz lembrar como uma Câmara de Vereadores, quando ela quer, ela faz, né? Quando ela não está subordinada ao Executivo, como acontece aqui em Cabo Frio, né? E assim, então assim, esse ensaio para 2014, eu acreditei, depois que eu percebi que na verdade o gigante não tinha acordado nada, né? Porque o gigante continua dormindo, a massa mesmo continua dormindo, né? Eu comecei a imaginar... Eu vi uma vez uma matéria que diz que ele levantou, esperneou, foi no banheiro, fez um xixi e voltou a dormir de novo. Eu também acredito nisso. Isso aí é uma metáfora meio reducionista, mas brincaram muito com isso aí nas redes sociais. Eu acho que uma outra metáfora é a seguinte... Brincaram com isso nas redes sociais. A cabeça, ela acordou, deu uma olhada para ver o que estava, mas o cansaço moral da nação é tão grande... A crise de representatividade... Que os membros desse gigante, os que podem fazer algo, continuavam dormentes. E continuam dormentes até hoje. Né? E é aí que eu vou falar para você. Em 2014, a minha preocupação é que esses membros continuem dormentes e anestesiados pela Copa. Porque eu acho que o papel da Copa vai ser esse. Vai ser realmente tirar o foco. A não ser que, de uma forma muito equilibrada, né, a gente consiga chamar a atenção, né, utilizar a Copa para chamar a atenção e despertar a população. Mas não interessa, porque eu acho que assim, o trabalho de alienação, né, dos meios de comunicação é muito incisivo, muito forte, e faz com que a pessoa se aliene mesmo. Você chega ali agora e pergunta qual é a escalação do 15 de Piracicaba e é capaz de um camarada dentro do boteco saber. Agora, tu pergunta o nome do ministro da Educação, que o cara não sabe. Pergunta em quem ele votou na última eleição para deputado e o cara não sabe. Então, alguma coisa está errada, né? A expectativa que se tem, né, principalmente de uma grande parte aí do meio político, é que haja uma renovação, principalmente nos quadros do legislativo. Espera-se uma renovação nesse sentido. Agora, é muito difícil esse processo de renovação atingir o executivo, porque são campanhas regadas pelo poder econômico, que realmente compra a consciência e pega a população sempre com muita dificuldade, Rogério, no seu dia a dia. E esse poder econômico avassalador, né, quando se associa com a política, ele realmente atropela, como a gente falou aqui no início, a consciência, atropela o senso crítico das pessoas. Vozes, evidentemente, vão se levantar durante o processo aí durante 2014 para que isso não aconteça, para que as pessoas permaneçam atentas, para que aquele sentimento, que aquele desejo de renovação que tomou conta do povo brasileiro naquele momento de junho e até julho, né, a partir de agosto é que o movimento realmente deu uma diminuída, isso se materialize até através do voto, de uma forma ali colocada no voto, esse sentimento de renovação. O que a gente precisa ter cuidado e analisar sempre foi o que a gente conversou aqui no programa passado. Não adianta a gente buscar um processo de renovação em cima de uma cara nova se ela tem claras e evidente ligação com aquelas figuras da velha política do passado, porque aí não vai mudar nada, você vai mudar apenas o nome e não vai mudar as práticas políticas. O processo de renovação tem que ser entendido de uma forma mais ampla, né? Porque a gente muda uma cara nova que representa o antigo interesse. Então esse é que eu acho que é o grande cuidado que o cidadão brasileiro precisa estar atento nesse momento em que vai pensar em fazer uma mudança, digamos assim, nos quadros políticos. Por outro lado, eu queria te perguntar se você concorda com isso. Eu tenho visto muita análise, né, principalmente de cientistas políticos, que creem também
numa eleição da negatividade, ou seja, numa eleição que você pode ter aumentado de forma substancial os votos brancos e nulos. O que você acha dessa tese? Isso tem sido defendido aí por vários cientistas políticos. O que acontece é que a representatividade política ela tem sido, né, paulatinamente no Brasil desacreditada. E eu acho que o golpe de misericórdia aconteceu agora, né, já vem acontecendo, né, ao longo da experiência PT no poder, né, e eu acredito realmente que isso pode acontecer. Então, assim, eu acho que vai ser muito mais fácil você anular, né, porque eu acho que até é uma característica da condição... Pesquisar, se informar, né? Porque vai cair, eu acho, inclusive, essa é uma crítica que eu faço mesmo ao ser humano, né, você geralmente diz assim, eu não acredito em político. Não, mas existe uma forma diferente de fazer política. Não existe uma forma diferente de fazer política. E depois que eu perco a paciência, eu falo, amigo, julga o mundo pela tua régua. Julga o mundo a partir dos seus princípios. E coloca a perguntar o seguinte, se você amanhã ou depois estivesse na tua mão ali uma verba para destinar para educação, para saúde, que você soubesse que vai salvar a vida, o que você ia fazer? Você ia desviar essa verba? Não, eu não. Então, por que você não coloca o teu nome? Entende o que eu estou falando, Cláudio? Já que você não confia em ninguém, se você está desacreditado, você, por favor, coloque o teu nome. Dê uma opção, né, para esse cenário de descrédito. Então, realmente, para o ano que vem, eu concordo que o número ele vai elevar, porque a gente sabe que, é como eu estou dizendo para você, eu acho que a prioridade vai ser a Copa. Isso é muito preocupante, porque, na verdade, é uma grande oportunidade de renovação, entendeu? É uma grande oportunidade de dizer não a um tipo de política que vem sido praticado há anos no Brasil e aqui na região, que é aquele político pragmatismo, aquela prática política pragmática, né, que é o poder pelo poder, que é se associar a grandes empresários que vão custear a campanha. E depois das eleições, o camarada que se elegeu, né, financiado pelo poder econômico, ele não vai poder fazer nada pelo descamisado. Por quê? Porque geralmente, posso falar que na maioria das vezes, ou praticamente em todos os momentos da existência, são interesses totalmente antagônicos. O interesse do poder econômico, ele vai de encontro, ou seja, ele é totalmente contrário ao das classes populares. Né? E quem não aceita submeter a esses esquemas de financiamento de campanha, às vezes é acusado de não fazer um trabalho sério na política. Por quê? Hobby, Porque você rejeita esse tipo de apoio, porque você sabe para onde vai ser conduzido um processo desse. Aqui em Cabo Frio isso ficou muito claro com a eleição do Alaí. O Alaí foi eleito, a cidade vivia um drama na saúde e na educação, são as duas áreas sensíveis de uma maneira geral no Brasil inteiro, mas aqui a gente vinha de um governo terrivelmente ruim do ex-prefeito Marquinhos Mendes na área da saúde, e o prefeito assume e imediatamente, ao invés de resolver a questão da saúde, que é prioritária, foi fazer uma grande obra na Praia do Forte. Ou seja, direcionando verbas enormes do orçamento para as obras, exatamente no sentido de quê? De atender interesse de empreiteiros. Porque se você for olhar os doadores de campanha dessas pessoas que vencem a eleição e que usam do poder econômico para isso, você vê lá, estão lá, empreiteiros, a nível nacional são os bancos, mas a nível local, nos municípios e no estado, são principalmente as empreiteiras, as grandes empresas que financiam as campanhas políticas e depois precisam ter seus interesses atendidos prioritariamente e são obedecidos. Eu falei isso aqui no programa passado. Você quer saber para quem o governante, para quem ele prioritariamente governa, é só você ver a decisão política aonde ele vai alocar os investimentos. Exatamente. Se ele começa colocando na saúde, na educação, na habitação, você vê que a prioridade dele é o cidadão, que são as áreas sensíveis onde há a carência. Agora, se ele começa a querer fazer grandes obras, é um caô. Ele quer tentar te convencer que aquilo é por desenvolvimento, quando na realidade não é. Você vê grandes obras em Cabo Frio há 20 anos, obras que não foram geradoras de emprego, obras que fizeram uma maquiagem na cidade,
mas que socialmente, sob o ponto de vista social, não reduziram essa imensa dívida social que tem aí na cidade. Então isso aí é um aspecto que você citou, que a gente pode fazer uma relação com a nossa cidade, que é uma coisa que está bastante evidente e fica fácil da população compreender esse processo. Pois é. Né? Fica fácil de compreender. E aí você agora me fez lembrar de uma outra situação, já que você trouxe para cá, eu vou ter que falar isso, senão eu não vou ficar em paz comigo mesmo. É o seguinte, existe aqui, a gente percebe a construção, a formação de aberrações políticas. O que é aberração política? O cara nunca trabalhou na vida, nunca trabalhou, nunca pegou no pesado, cola com um candidato político, né? O cara vai eleito, o camarada muda a vida dele, se sente poderoso e critica os que trabalham e os que não se associam. E diz que aquele camarada que pretende fazer política de uma forma emancipada, porque quando você está livre, quando você não tem rabo preso com mega empresas, com mega empresários, né, que financiam campanha por aí, ou com políticos viciados naquela prática e que transformam e que acham que a relação da representatividade política é uma jogatina, o camarada é chamado de despreparado. Você trabalha o dia inteiro, não tem tempo para ser político profissional, né? E aí você é chamado de despreparado para poder encarar uma situação dessa. Isso é uma realidade que acontece aqui, acontece no Brasil inteiro, mas já que você trouxe, né, e a gente às vezes vê nos blogs das cidades essas críticas. Ah, é despreparado porque não faz aliança, é despreparado porque não quer fazer. Com quem que vai fazer aliança? Com quem que a gente podia fazer aliança? Agora, né, falando do PSOL em Cabo Frio, não tinha com quem fazer aliança nessa cidade. Não tem. Sabe qual é a nossa aliança? A nossa aliança é com o povo. A nossa aliança sempre foi com o oprimido. Então, como é que vai se aliar ao opressor? Só se você viver uma esquizofrenia política. Entendeu? Então, realmente, eu me considero, né, eu acho que considero você também, com muita honra e muito orgulho, um despreparado. Porque se para estar preparado tem que andar mal acompanhado, eu prefiro andar sozinho. Tem críticas que a gente recebe. É crítica política aqui, eu não estou falando crítica pessoal, eu estou falando assim, tem críticas que a gente recebe de determinados segmentos que, na verdade, acabam sendo um elogio. Eu ficaria muito preocupado se eu recebesse elogio desses caras, aí eu ia ficar preocupado. Agora, a partir do momento que eu recebo crítica, é sinal de que a gente, de uma forma ou de outra, dentro da nossa humildade, a gente cria algum embaraço e algum incômodo, porque eles não conseguem, às vezes, compreender por que a gente se atreve a enfrentá-los, né, com, digamos assim, sem a infraestrutura, entre aspas, de campanha que é colocada dentro do processo político aqui na cidade, em outro lugar. E às vezes querem individualizar e não olham no Brasil inteiro e não percebem que isso acontece com o pessoal no Brasil inteiro. Não foi só eu que fui candidato a prefeito aqui. Nós tivemos candidaturas em cerca de 3 mil municípios, né? O Brasil tem cerca de 6.600 municípios, a gente teve candidatura independente em cerca de 3 mil deles. Então, o que acontece em Cabo Frio não é um fenômeno isolado, é um processo de construção, né, de uma nova ideia, de um novo partido, que é direito, evidentemente, de cada um discordar, né? Agora, a gente não tem como negar, o processo eleitoral, o determinante realmente que faz hoje um candidato vencer ou perder uma eleição é a sua capacidade de arrecadar e a sua capacidade de se aliar a esse poder econômico. A gente sabe disso. Agora, cabe a nós, eu não considero isso uma vitória política. Eleitores, eu não considero isso perceber isso em determinadas horas, em determinados momentos, e quando os resultados não vêm, dá uma resposta nas urnas, né? Eu acho que isso aí, a movimentação de junho mostrou isso, essa insatisfação, mas ela precisa ser materializada num processo de voto, que aí você vai demonstrar, pela via institucional, o momento de insatisfação, ou seja, vocês não me representam mais, logo eu preciso trocar. Porque também não adianta fugir, esse é o modelo de representação política, né? Ou a gente anula o voto, ou a gente faz a renovação. Votar no que é passado, votar na velha política e ficar reclamando, aí não adianta nada, né, Rogério? O maior vitorioso que teve aqui nas últimas eleições foi o PSOL. 5.300 votos para prefeito, 5.300 votos ideológicos. Uma campanha onde eu posso falar que eu gravei o jingle de graça, eu fazia a locução de graça,
5.300 votos. A gente ia para a rua, 12 ou 13 pessoas, né, fazendo uma campanha de política com tudo nas nossas costas. 5.300 votos. Isso é derrota política sem uma bala, sem comprar voto. Se tivesse dinheiro, não compraria também, não. Porque a gente não acredita nisso, não. Porque voto consciente, foram 5.300 votos conscientes. Isso, meu camarada, não pode ser considerado derrota política. Ela é uma derrota eleitoral, mas não se traduz numa derrota política. A derrota nas urnas não significa uma derrota moral. É isso. Né? E a política representativa, a qual a gente defende, né, enquanto ser humano, né, enquanto militante da humanidade, né, é você conscientizar, e realmente eu espero que em 2014 que a gente consiga mesmo levar mais consciência para a população. Inclusive dizendo o seguinte também, muita gente às vezes chegava para mim no inbox e tal, pô, olha só, vocês não vão fazer nada, como se o partido, né, fosse um ministério público. Não é. E gente que eu sei que nunca militou por nada na vida, mas perdeu bocada. Perdeu bocada, ficou indignado e vinha perguntar, ué, o pessoal não vai fazer nada? Você não vai fazer nada? Por que você sabe quando é que tinha que ter sido feito? Nas eleições passadas. É isso, às vezes o cara vende um mandato para o poder econômico e o mandato deixa de ser dele e passa a pertencer a quem financiou a campanha dele. Aí dá o divórcio que deu, né, que levou a população à rua, né, o divórcio que eu digo entre as demandas da população e o interesse da classe política. Nós vamos fazer aí um pequeno intervalo, né, de apoio cultural e na volta a gente continua um pouco mais, inclusive atendendo aqui as manifestações aqui que vêm pela internet. Você que quer participar, 2629-2571 pelo telefone, 2629-2571. Os livros da semana, Virtuosismo e Revolução, do filósofo italiano Paolo Virno, e Diário do Trabalho, do escritor dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Né? Vamos para um pequeno intervalo, 2 minutinhos e voltamos já. And you freeze in the winter and you curse to the wind at your feet when you haven't any shoes on your feet and your clothes seem to sweater and you look 30 pounds overweight. And you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you it's about evermore. But your hand is into that, rat-a-tat, at the window. At the window. See how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 get a little, money, 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 get a little, get a work about it makes the world go round. A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos ou ex-amores. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. Denuncie a violência contra a mulher. Diz que 180 ou vá à delegacia mais próxima. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal. Ó preto, cá no meu país tu tens que andar como gente, isto aqui não é África. O quê? Não achas bem? Volta para a tua terra. Aproveita e leva os brasileiros, os chamuças e os xenófobos.
ao som do rock and roll, voltamos aí para o segundo bloco, né? As guitarras aí, ó, do músico, professor Rogério Carvalho e do Davi Baeta, né? Que fizeram aí o jingle do nosso programa, da abertura e da finalização no ritmo do rock and roll, que é um ritmo revolucionário, um ritmo que está sempre confrontando o sistema, ou seja, está confrontando a ordem estabelecida. Professor Rogério, eu aqui no programa passado, eu falei uma coisa, eu queria ver até se você concorda com isso, porque eu acho que são duas situações que a gente precisa estar atenta para 2014. Em primeiro lugar, eu acho que informação e renovação são palavras-chave para 2014. Mas eu acho que tem duas coisas que a gente não pode perder. Eu comentei isso aqui, eu queria ouvir a sua opinião. Primeiro é a nossa capacidade de se indignar frente aí às questões econômicas, às questões sociais e às questões políticas do nosso país. A capacidade de indignação a gente não pode perder. Eu acho que a segunda coisa que a gente não pode perder é a esperança de dias melhores, porque eles querem tirar isso da gente. Tanto a nossa capacidade de indignação quanto a esperança de dias melhores para que a gente coloque todo mundo numa vala comum e ache que tudo tem que ficar como está. Você concorda que a gente não pode nem perder a capacidade de indignação e nem a esperança? Ou isso é coisa de sonhadores e de utópicos? Não. Mas o problema é que é cultural. Né? E como é cultural, é aprendida. Né? Então, assim, eu acho que a gente, o cidadão que é pai, o cidadão né, que exerce, né, qualquer tipo de influência na sociedade, seja a menor possível, ele tem que vender, né, essa ideia de que é possível mudar, de que é possível transformar. Porque se você pega uma criança, né, e diz para ela que não tem jeito, que alguma coisa não tem jeito, né, como, por exemplo, a política. A política, todo mundo diz aí, política não tem jeito. O Brasil, deixa eu só te interromper aqui, Rogério, que vai de enquanto você está falando, ó, entrou aqui o Antônio, o Antônio falou assim, Cláudio Leitão, Feliz Natal, você é um debatedor de alto nível, navega, entretanto, por utopias longe do alcançável pelo ser humano. Olha só a opinião do Antônio, vai de encontro ao que você está falando desesperançosa. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Uma coincidência, ele entrou aqui e falou isso. Então, assim, obrigado, eu Antônio, só queria saber, assim, onde que está a utopia? Se assim, o que precisaria para a gente ter um país melhor? O que é que precisa, Cláudio? Não é você, como cidadão, dar dignidade para as pessoas possam viver livremente dentro de uma sociedade, né, atendendo às necessidades básicas. Isso aí é papel do Estado, é um papel do governo. A gente está vivendo hoje ao contrário, é cada vez o Estado mínimo, né, menos público e mais privado. Aí eu pergunto para você, se a gente pode melhorar essa situação, só depende do brasileiro. Então por que não tem jeito? Por que você como pode mudar essa sua postura negativa na sociedade? Né? Porque, olha só, você chega ali agora, como eu falei mais cedo, no mesmo lugar onde eu falei que todo mundo sabe qual é a escalação do 15 de Piracicaba, e pergunta se a seleção brasileira tem jeito. Tem. É só mudar a escalação, muda o técnico e muda a cor do uniforme. Tudo vai melhorar. Agora, para muita gente, o Brasil não tem jeito. Então, assim, como é que vai mudar se você realmente parte do princípio de que você não faz parte dessa transformação? O que acontece, Cláudio, é que o brasileiro, essa questão da transformação e da indignação, né, a indignação por si só, ela não coloca não produz, você... né? Não produz nada. O que produz é a sensação de que você pode transformar. Então, o que você precisa? Pega a indignação, mas se você tiver a tua vontade fraca, você não muda nada ao seu redor. Então, assim, e o que te dá vontade? O que faz com que você se mova, que você vá de encontro a essa transformação, é justamente a esperança. Né? Agora, a esperança, sentar e achar que vai chegar alguém que vai mudar a tua vida, isso não vai acontecer. É a esperança naquela, que Gandhi fala, a gente usou muito esse ano, né? Facebook, então estava direto escrito que era... seja a transformação, seja você a mudança que você deseja no mundo. Exatamente. Seja a transformação. Porque o processo ele é coletivo, mas ele evidentemente que ele começa com as ações individuais. Exatamente. Né? Porque para ele se transformar no coletivo, o individual de cada um realmente tem que estar engajado dentro desse processo. Né? Então, realmente, você abordou muito bem. O Edson aqui, ó, o Edson Amaro está fazendo uma observação.
E ele coloca essa questão. O povo tá tão influenciado pela mídia, né, pelas atitudes dos maus políticos, que ele tem dificuldade de acreditar. E a gente tem que compreender esse processo. Exatamente, Edson. E eu acho que a gente compreende isso, né? A gente não pode também paternalizar, né? Por isso, dizer que por causa disso tem que ser assim mesmo. Outro dia surgiu na mídia duas notícias extremamente exemplificadoras disso que o Edson está falando aqui. O Renan foi pego novamente voando num jatinho da FAB, né, de Brasília para Recife. Você sabe o que ele foi fazer lá em Recife? Implante capilar. Ou seja, o cara solicitou um jatinho da FAB com os custos pagos pelo Estado para fazer um implante capilar. O Renan vai tentar se reeleger senador por Alagoas, novamente. Ele já tinha sido pego nisso antes, aí pagou a despesa do avião da FAB. O Sérgio Cabral, há tempos atrás, teve uma representação do Ministério Público contra ele, porque ele estava usando o helicóptero do Estado para fazer passeio de veraneio com a família de Paangra. Ele mesmo baixou uma determinação no governo do Estado que nenhum secretário, ninguém poderia usar o helicóptero para esse tipo de benefício. Semana passada foi flagrado usando o helicóptero do Estado para levar a família para Angra. Ou seja, os caras tripudiam em cima da gente. Aí, Edson, você me perdoe, isso é divulgado pela mídia, todo mundo tem uma televisão, todo mundo vê a Globo. Aí não é a questão da falta só de conscientização, aí é questão de se indignar, se informar e tentar mudar. Aí a mudança tem que estar dentro de cada um. Porque eles realmente apostam nisso, que você não vai ter memória, que você vai ser complacente com todo esse processo. Tem alguém na linha aí, produção? O telefone tá legal? Tocou não, né? Tocou não. Tá legal. Então eles apostam nisso, Rogério. Então vai de encontro que o Edson falou. A gente tem que entender que realmente é tanto mau exemplo na mídia, quase todo dia a gente vê um negócio, um escândalo. O caso do Dirceu, por exemplo. Agora o Dirceu ia trabalhar num hotel de um laranja para ganhar 20 mil. A firma era do Panamá. Aí agora se descobriu que ele também tinha uma firma de consultoria nesse mesmo local do Panamá, feito pela mesma empresa de advogados, tal de Morgan e Morgan, que foi a mesma que fez a regularização do negócio do hotel. Quer dizer, isso é de uma sacanagem, vamos dizer assim, com o povo brasileiro enorme. E os caras têm a cara de pau depois de posar de vítima, entendeu? E a empresa de consultoria, coisa nenhuma, é empresa de lobby, Está escrito lá nos objetivos, na razão social da empresa, sabe qual era? Fazer a intermediação de contatos com altas autoridades da administração pública. O nome disso é consultoria ou é lobby? Então, diante de tantos maus exemplos, a população acaba acaba estabelecendo uma vala comum, como eu falei aqui no início do programa. Não adianta porque às vezes o cara é correto, se ele entrar lá, o sistema corrompe ele. Essa é a imagem que a população tem. E se esquece, às vezes, de observar que tem uma porção de gente, embora eu reconheça que não seja a maioria, lutando e defendendo os interesses coletivos, lutando e defendendo os interesses populares. E a gente fica tão ligado nas notícias ruins da política que às vezes não consegue enxergar essas pessoas que estão lutando, porque a mídia não se interessa às vezes em colocar essas pessoas na mídia, né, na visibilidade, e o que passa, o que fica para o eleitor são essas situações que fazem com que crie nele uma expectativa de que nada vai mudar para o ano que vem. Porque existe no imaginário, a mídia sabe a capacidade, né, que essas pessoas podem fazer de tirar o véu que encobre essa ficção, né, montada, porque parece que está todo mundo realmente na Matrix lá fora. Mas eu só queria falar de esperança um pouco. Isso. Né? Eu passei a minha juventude acreditando que a população brasileira era cúmplice. Era vítima, né? Era vítima dos maus políticos. E depois, com o tempo, eu descobri, através da minha experiência, inclusive em sala de aula, que ela é cúmplice. Né? Então, assim, você falou em vitimizar, que não dá para falar, realmente. Mas eu tenho a esperança de que você, através, né, dessa atuação cidadã, né, que você em casa mesmo, pode ser, não interessa a sua área de atuação. Eu acho que todos nós temos um poder de convencimento muito grande. A gente tenta fazer isso,
né, quando a gente fala, quando a gente tem interesses diretos. Né? E a política, geralmente, ela passa por um campo, um caminho meio indireto. Né? Então, parece que nunca é responsabilidade nossa. Só que a responsabilidade é do cidadão, né? De se indignar, mas também de pregar o certo. Né? Porque de nada vai adiantar você chegar e falar não adianta não. E não tem jeito não. É isso que eles querem. O mal político quer que você não tenha esperança de que tudo possa melhorar, de que você pode mudar. Por quê? Porque ele vai te dar uma paulada na vontade e fica muito mais fácil para te convencer. Tá? E é uma questão cultural. Né? Quando o camarada fala aqui agora no Facebook, não, porque não tem jeito não. É cultural. É cultural. E quando você tem isso, de dar um certo desespero, porque fala assim, meu Deus, todo mundo tem que crer. Porque se todo mundo acreditar que em 2014, por exemplo, a gente pode fazer uma limpa, né, no legislativo, né, o Cláudio tem essa ideia de que o executivo é muito mais complicado de mexer, eu acho que não. Né? Eu acho que, quando eu ouço, inclusive, uma... Se o Supremo conseguir aprovar, né, a lei, que a OAB, essa ADIM, né, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que a OAB impetrou, né, pedindo exatamente o fim da doação de empresas dentro do processo eleitoral para 2014, a redução do poder econômico de determinados candidatos, aí pode acontecer surpresas. Porque o que acontece é isso, o poder econômico, o marketing político, pega o candidato velho, dá uma roupagem nova nele e vende ele como um produto novo. Você sabe que isso aconteceu aqui em Cabo Frio. Pegaram um candidato aí velhão, entendeu? Deram uma arrumada nele no marketing, venderam ele como novidade, ele ganhou a eleição. Marketing. Entendeu? Então aí, se o STF conseguir aprovar, está sendo julgada lá, o STF é composto por 11 ministros. 4 já deram os seus votos, todos os 4 favoráveis à ADIM da OAB. Né? Foi o Luiz Fux, que é o relator da lei, do processo, aliás, é o relator do processo, o Joaquim Barbosa, o Dias Toffoli e o Luiz Roberto Barroso. Esses 4 ministros, apreciando a matéria, foram favoráveis à ADIM da OAB e votaram pelo fim da doação de pessoas jurídicas, de empresas em campanha eleitoral. Faltam, no caso, 11 ministros. Né? Precisa de mais 2 votos só para construir a maioria, né? De 6 a 5. Mais 2 votos e o processo passa. O problema é que essa semana já surgiu um imbróglio. O presidente da Câmara dos Deputados, né, o deputado Eduardo Henrique Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, já se reuniu com as lideranças conservadoras do Congresso, porque não querem que mude nada lá, porque o poder econômico dá a eles esses mandatos sucessivos, né, eles compram mesmo as eleições em seus respectivos estados. Então, eles já estão preparando um antídoto, já estão dizendo que vão aprovar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para restabelecer a doação de empresa, contrariando uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a gente pode ter um imbróglio, né, jurídico no ano que vem em função desse processo. Não é segredo para ninguém, né, que a gente defende o financiamento público de campanha, porque ele permite um processo mais democrático. Não vai ser a solução de todos os males, a gente sabe disso. Vão continuar existindo as irregularidades, vai continuar existindo o Caixa 2, mas o financiamento público de campanha com teto vai fazer com que melhore o processo de fiscalização e vai inibir uma campanha milionária das ruas, né? Vai inibir uma campanha milionária das ruas. Então, aí, se essa lei passar em 2014, a gente não tiver o financiamento de empresas em campanha, aí a coisa muda. Porque a eleição é de quem? É do eleitor, é pessoa física. Por que uma empresa que tem interesse econômico no Estado interfere tanto dentro do processo eleitoral e político? É um contrassenso à democracia. Na verdade, ela é um atentado à democracia, porque a empresa em si, ela não é povo, ela é uma empresa. E, na maioria das vezes, com capital transnacional, né, dentro desse processo de globalização. Então, é uma empresa que não é brasileira, não é americana, ela não é inglesa, ela é transnacional. Ela não está preocupada com a população, ela não está preocupada com o bem comum. Ela quer defender os seus interesses, privilégios e lucros. Então, é um contrassenso, Rogério, que essas empresas determinem o resultado de um pleito eleitoral. Somente num país como o Brasil. Um sociólogo chamado Bernard Sorge, ele chama isso de patrimonialismo, né? Um livro chamado A Nova Sociedade Brasileira.
que é a apropriação, né, do público pelas empresas privadas. E realmente a gente vive o tempo inteiro isso, né? Eu sei que eu falei que eu ia falar de esperança, então vou parar de falar de coisa ruim e vou falar de coisa boa. Então a minha esperança para 2014, Cláudio, para o ano que vem, é que as pessoas, né, que o cidadão chegue nas urnas, né, e realmente faça um voto consciente, que ele exerça o seu direito de cidadania, um voto consciente. Eu acho que anular o voto só beneficia essas alianças espúrias que a gente viu por aí, né, e os candidatos que as lideram. Eu acho que o voto em branco, na verdade, você perde, né, a oportunidade. E a gente respeita, tem Eu que respeitar. porque eu sei mas está provado que não resolve a questão. Eu estou falando o que eu espero, né? Eu espero que a pessoa pegue realmente e tente, né, ver o histórico do candidato, inclusive, porque às vezes o camarada, né, você, como ele falou, compra o velho maquiado de novinho ali, né? E o povo tem a memória muito fraca no Brasil, também é cultural, né? E eu não gosto nem de falar isso porque fica reforçando essa ideia de que o povo tem memória fraca, né? E que também eu espero que em 2014 a gente tenha uma consciência maior da população para poder separar a política de religião. E da Copa também, né? Não, a Copa já é outra história. O DOC aqui, por exemplo, está dizendo isso, ó, que vai ter manifestação na Copa, ele ainda acredita, né, que possa vir, e de fato tem, os movimentos sociais já começam a se organizar. Eu falei aqui, a gente usar a Copa para poder, exatamente, né, de uma forma consciente, reivindicar. É a observação aqui do DOC, porque certamente Abraço, Doc. terão manifestações na Copa. A gente só não consegue hoje ainda identificar qual vai ser a abrangência disso tudo, qual vai ser a capacidade de participação da população, porque a gente sabe que o futebol é uma paixão nacional, mundial, e ela realmente faz que naquele mês de Copa, você vê que as escolas param, né? Param quando a Copa é fora do país, aí você imagina o que vai acontecer. Eu soube, você é professor, talvez possa dizer, que o próprio governo do estado e as prefeituras já estão montando o calendário escolar para que durante a Copa não tenha aula. Ou seja, então a gente tem que parar tudo por causa da Copa. Você sabia que a FIFA quer que o Congresso aprove uma lei antiterror que criminalize esse manifestante que vai à rua como terrorista? Existe esse projeto da FIFA, alguns deputados estão sendo resistentes a aprovar isso, o próprio governo Dilma está preocupado de mandar isso para o Congresso e dar uma demonstração de subalternidade à FIFA, mas existe, a FIFA tem isso pronto e quer aprovar uma lei antiterror para ser utilizada durante o período da Copa, onde ela possa pegar aquele manifestante que está lá num confronto com a polícia e classificá-lo como terrorista. Aí a pena dele sai de 9 anos e vai para 24 anos de prisão. Olha o tamanho da ingerência da FIFA no Brasil e de um organismo que é multinacional, pode-se dizer a FIFA, que tem interesses privados e interesse de lucro. A FIFA espera lucrar cerca de 5 bilhões com a Copa no Brasil. 5 bilhões. E tem um bocado de gente que quer ser voluntário ainda para participar da Copa como voluntário e eles vão ter esse lucro todo. Você espera a manifestação durante a Copa, Rogério? Eu espero a manifestação durante a Copa. Eu acredito que a Copa é um momento, aproveitar, né, a mídia para poder a gente colocar novamente as pautas nas ruas, né? Eu não defendo a violência, né? Não defendo eu, inclusive, não quero dizer que eu antecipei nada, mas quando começou o movimento e da maneira difusa como começou nas escolas, tanto na EJA como lá na particular aqui de Cabo Frio, como com os colegas em Búzios, eu disse o seguinte: se não tiver direção, vai ficar só o quebra-quebra. Se não tiver direção, é o quebra-quebra, né? Anos e anos de indignação, né? Mas não justifica. Realmente, eu não defendo, mas eu compreendo. É uma questão de método. Né? Então, assim, eu queria muito que no ano que vem a gente pudesse realmente utilizar de uma forma consciente o evento, que é a Copa do Mundo, para chamar a atenção das pessoas. Porque, de uma forma pacífica, pode-se dizer não também, né? Nós perdemos uma oportunidade tanto de continuar, né? É porque no Brasil, de uma certa forma também, eu acho que muita gente que estava participando dos movimentos foi muito na moda, né? As pessoas iam já foi uma grande coisa, um movimento, mas muita gente
Tava ali e parecia que estava no carnaval, tirava foto, né, barriguinha de fora, as meninas maquiadas. Então uma coisa meio evento Facebook. Sem consciência Né? política. Sem consciência O política. movimento era horizontal, ele não Exatamente. tinha lideranças, então como ele era um movimento horizontal, ele deu margem a todos os tipos de demanda. Tinha gente ali de direita, gente de esquerda, gente de centro, Compreensível. e gente que não tinha nenhuma ideologia, digamos assim, política, sob qualquer ponto de vista desse que a gente está analisando. Então foi um movimento bastante difuso, mas que deixou uma marca realmente aí na classe política, né? Eu acho que de uma forma ou de outra acendeu algum sinal de alerta, né? E vamos ver se essa indignação manifestada em 2013, se ela se materializa dentro de um processo de mudança, que é tão comum e que vários países passam por isso, por um processo de troca de governo, por um processo de mudança em seus quadros políticos. Tudo depende da população. A indignação, né? ela Tudo precisa. depende da Você população. falou indignação, a indignação precisa ser canalizada. Né? Ela por ela, né? A história mostra isso. Indignação sem ideologia não leva a nada. Não leva a nada. E isso é que as pessoas pegam a indignação e transformam em vandalismo, justamente porque não existe um viés ali ideológico. E essa ideia serve a quem está no poder o tempo inteiro. Né? Em sala de aula, né, a gente tenta o tempo inteiro chamar atenção para isso. Né? Eu, assim, como eu falei no início, agregar valor ao conteúdo. E você também, que é professor, que tem meu amigo que está ouvindo agora aí, tu não sabe o poder que você tem. Vou falar uma coisa aqui que eu tenho dito pelas redes sociais por aí e digo para alguns colegas em sala de professor. Aqui, nem em lugar nenhum, diretor de escola é autoridade. Não, é um servo da comunidade. É um colega seu. É porque isso é ranço de um Brasil colonial que nós vivíamos lá, de que está um pouquinho acima de você é seu chefe. Tá? Então, diretor não é autoridade, vereador não é autoridade e prefeito não é autoridade. Tem que ser respeitado como ser humano, mas está ali para servir a comunidade. Tá? É um servo da comunidade. A produção sinaliza aqui, estamos caminhando aqui para o final, né? Esse é o último programa do ano. Rogério, você tem alguma mensagem final aí? Quer desejar um Feliz Natal? Queria desejar um próspero Feliz ano pra Natal. alguém? Para você fechar, depois a gente Tá faz certo, o sorteio aqui tá para certo. entregar o livro. Eu queria que alguém, de repente, algum amigo possa ligar para cá para ver se eu sou sorteado. Eu posso ganhar um livro de presente de Natal. Liga para cá, de repente você é sorteado aí, né? E você me dá o livro de presente depois que eu me amarrei nos dois. Mas eu tô brincando. Viu, Doc? Mas olha só, eu queria dizer para vocês, desejar para vocês, né, um 2014 cheio de realizações, né, que esse final de ano seja um final de ano de muita prosperidade, que a gente possa praticar, né, esse sentimento, né, de amor pelo próximo que essa época evoca, que a gente possa levar ele para o nosso cotidiano, todo dia, em todos os lugares, né, que a gente possa transformar a nossa indignação em ação. Tá? Agradecer ao Cláudio pela visita. Muito obrigado, te respeito muito, tanto como ser humano, como cidadão, como agente de transformação da sociedade. Um beijo para todos, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu também queria, né, aproveitar nesse último programa do ano, né, antes da gente aqui encerrar, desejar aí um Natal de paz, de tranquilidade, né, um dia de harmonia, que a gente possa refletir e também desejar um 2014 de realizações, né? A gente sempre tem essa expectativa que o ano que está por iniciar possa suplantar as realizações, que a gente consiga realizar os desejos que ficaram faltando, que a gente consiga realizar tudo aquilo que a gente pensou em 2013 e que não foi possível, que a gente possa permanecer nessa luta aí para 2014, né? Eu queria, antes de sortear o livro, deixar uma frase que representa o que a gente falou aqui, e é uma frase do Bertolt Brecht, que é um dos autores, né, do livro que a gente está deixando hoje, e que fique isso de reflexão para você em 2014, que está aí achando que nada pode ser diferente de tudo que está aí. O Bertolt Brecht disse isso no século passado, né, em uma das suas inúmeras frases, né, em um dos seus inúmeros trabalhos. Então ele fala o seguinte, de forma objetiva: nada deve parecer natural. Nada deve parecer impossível de mudar. Então fica essa reflexão para 2014 aqui. Vamos sortear e ver quem foi aqui o ganhador dos dois livros, né? O Diário do Trabalho, do Brecht, e Virtuosismo e Revolução, do Paolo Virno, que é o filósofo italiano que eu falei, né?
e o ganhador foi o Doc Costa, parceiro aí que participou de vários aqui, mas saiu, né? Está aqui, participou de vários. E ele não foi sorteado, tinha sido sorteado ainda, está sempre participando pelas redes sociais e por telefone, né? Então fique de reflexão, nós vamos dar uma paradinha aí de férias também no mês de janeiro, né? Vamos dar uma arrumada, mas estaremos de volta aí em 2014, né? Torcendo muito em 2014 que o sol possa brilhar e nascer para todos. Até lá e um grande abraço.